Então, estou aqui para ajudar, né, e convencer para que vocês possam fazer essa doação ao Fundo do Idoso, que é o próprio fundo que aplica, né, as políticas, os recursos, né, em políticas que garantam os direitos, né, e a proteção do idoso. Então, vamos lá. Eu vou começar aqui a ser bem objetivo. A tela está sendo compartilhada. Pronto. Já estão vendo, não é isso? Então, vamos lá. Porque o dinheiro dos impostos, eles não são vinculados a nenhum tipo de despesa específica. Isso significa dizer que o dinheiro arrecadado dos impostos, o governo pode utilizar absolutamente para qualquer coisa. Ele pode, inclusive, utilizar o dinheiro arrecadado do IPVA para comprar computadores para a escola, investir em saúde, educação e qualquer outra finalidade que não seja, inclusive, fechar os buracos. Então, os impostos têm essa característica. Mas por que a gente está falando isso? Porque o imposto de renda, a legislação, na verdade, deu a oportunidade para que aqueles que pagam o imposto de renda possam mudar a realidade de determinadas situações, como é o caso aqui nessa situação do idoso, que a gente vê um idoso aqui em uma situação bem difícil e que a gente pode mudar a realidade desse idoso para esta outra realidade aqui através de doações dos impostos de renda, do imposto de renda que a gente pagou durante o ano de 2020. Como é que é feito isso? A gente vai fazer uma doação desse imposto de renda. E essas ações foram tão bem sucedidas que ganhou o apelido de imposto solidário, na verdade, o imposto de renda. Então, este imposto solidário, ou imposto cidadão, é a possibilidade do cidadão que paga imposto de renda de decidir onde ele será aplicado. Isso é extraordinário. Por quê? Porque se não fosse isso, o governo ia arrecadar todo o valor do imposto de renda e poderia utilizar para qualquer fim. E agora não. Com esta lei, ela deu a possibilidade de a gente que está pagando imposto de renda de escolher onde a gente quer que parte daquele imposto vai ser destinado. Então, observem que é muito interessante que isso não se trata de uma doação. Por quê? Porque a doação, quando você faz uma doação, você tem retirado de você um valor econômico. E aqui não é isto que acontece. Não é isso que acontece, a gente vai mostrar aqui na frente. Na verdade, isso trata de um benefício fiscal. Então, o que é que a gente pode entender melhor disso daqui? Nós estamos no ano de 2021. Mas, no ano de 2021, nós vamos fazer a declaração do imposto de renda referente ao imposto de renda que a gente pagou durante o ano de 2020. E existem dois tipos de modalidades em que a gente pode efetuar a doação desse imposto de renda para esse fundo do idoso. Quais são essas modalidades? A primeira modalidade é aquela que você pode efetuar a doação do imposto de renda durante o ano de 2020. Ou seja, no mês de janeiro, fevereiro, março, abril, você poderia estar executando todo mês uma doação ali naquele momento. E aí o que é que acontece? A segunda modalidade é que se você não fez doação durante o ano de 2020, por exemplo, mas tem a última oportunidade de fazer, que é agora, na apresentação da declaração do imposto de renda. Então, essa é a segunda modalidade que você tem para doar para o Fundo do Idoso. Você que vai fazer a doação durante o ano de 2020, que é a primeira modalidade, veja que interessante. Você pode fazer a doação para 7 tipos de fundos. São esses fundos que estão aqui na tela. É o Fundo do Idoso, a Criança e do Adolescente, da Cultura, do Audiovisual, Projetos Desportivos, Oncológicos e Deficiência. Veja que você pode utilizar você pode fazer doação para esses fundos durante o andamento de um ano, até um limite do valor do imposto de renda devido que você tem, que eu vou mostrar para você como é que calcula isso daqui a pouco. Agora, a gente tem que observar que existe um limite do imposto de renda que a gente pode fazer essas doações, que o limite é de 6%. E a característica dessa doação, dessa primeira modalidade, é que essa doação tem que ser feita em um depósito bancário, em uma conta aberta do banco público, vinculada àquele programa que você quer fazer a doação. A outra característica é que, quando você faz essa doação, a entidade que recebe o valor do dinheiro, ela precisa emitir um recibo
justamente para que você que doou ficar com esse recibo e comprovar a Receita Federal. Mas existe a outra modalidade, que é você não ter feito as doações durante o período do ano, mas você tem a chance de fazer agora, no final da declaração do imposto de renda. Esta modalidade tem uma característica diferente, que você, se fizer agora, você só poderá realizar a doação para 2 tipos de fundo, que é o fundo do idoso e o fundo do adolescente e da criança. E o limite observado é o limite de 6% do imposto devido. Só que tem um detalhe aqui. Mesmo que você decida não fazer uma doação, por exemplo, para o fundo da criança e queira fazer apenas para o fundo do idoso, você não pode utilizar o limite de 6% do imposto de renda devido que você tem. Você tem que dividir. Se você quiser fazer para o idoso, a lei diz que neste momento da declaração do imposto de renda, você só pode fazer o limite de 3%. E os outros 3% você faz para criança e adolescente. Para a gente concretizar esta doação que a gente tem do nosso imposto de renda pago durante o ano de 2020, a gente tem que observar algumas condicionantes. A primeira delas, você só consegue efetuar a declaração do imposto, essa doação, se você fizer a declaração do imposto de renda pelo modelo completo. A segunda condicionante para isso é que a destinação ela deve ser realizada dentro do prazo que você tem para entregar a declaração do imposto de renda. E aqui vale uma observação importante, que o prazo para a entrega da declaração do imposto de renda é até o dia 31 de abril. Então, durante esse período, é o período justamente que você tem para efetuar a declaração do imposto de renda e efetuar aquela doação ao fundo do idoso. E uma observação importante é que é irrelevante para essa doação se você vai fazer a sua declaração do imposto de renda e lá apresenta o imposto de renda a restituir ou a pagar. Isso aí não importa. Mas veja só, o mais importante é a gente entender o que seria o imposto devido e os limites de 3% desse fundo. Então vamos entender aqui. Quando você emite a declaração do imposto de renda agora, na verdade, o que é a declaração do imposto de renda? Você está informando para a Receita Federal que no ano de 2020 você teve uma quantidade de rendimentos tributáveis. E aí, com esses rendimentos tributáveis, você vai organizar de acordo com o que a lei determina, que parte deles são tributáveis e parte são não tributáveis. Então, você vai separar todos os rendimentos tributáveis, como mostra aqui. Depois desse bolo dos rendimentos tributáveis, você vai tirar as deduções legais, que são aquelas permitidas com educação, com saúde, com previdência. E, no final, você vai ter o que se chama de base de cálculo do imposto de renda. Em cima dessa base de cálculo do imposto de renda, será aplicada aquelas alíquotas do imposto de renda que vocês conhecem, que é de 27,5%, 22%, 15% e 7%. Quando você fizer esta aplicação da alíquota em cima da base de cálculo, você vai encontrar o valor do imposto de renda devido, e é este valor aqui do imposto de renda que se calcula aqueles limites de 6% global e 3% para o fundo do idoso, ou 3% para o fundo da criança e do adolescente. Depois que você encontrar o imposto de renda devido, olha o que acontece. Você diminui aquele imposto que você pagou durante o ano de 2020. Porque quando a gente trabalha e a gente recebe o nosso salário, todo mês é descontado da gente aquele imposto de renda. E no final a gente vai somando para que no final agora a gente desconte do imposto de renda. E o resultado disso vai ser 2 situações. Eu vou ter imposto a restituir ou eu vou ter imposto a pagar. Com essa tabela aqui a gente consegue explicar melhor. Imaginemos o seguinte exemplo, que você é um cidadão e você recebeu rendimentos de 2 fontes. A primeira fonte foi uma pessoa jurídica e que você teve um rendimento de R$20 mil e depois teve um rendimento de uma pessoa física de R$10 mil, somando ao todo um total de rendimentos de 30 mil. Aí o que foi que aconteceu? Você teve as deduções permitidas por lei. Quais foram? Contribuição previdenciária oficial, você pagou 1.000. Dependente, você teve um desconto de 1.000. Instruções de educação de 1.000. Despesa médica de 1.000. O total das deduções foram 4.000. Então, é feita a seguinte conta. 30 mil, que foi o total de rendimentos que você ganhou no ano, menos 4.000, que foram as deduções permitidas por lei, chegou-se a uma base de cálculo de 26 mil. Em cima desses 26 mil, vai ser aplicada a alíquota do imposto de renda de acordo com a tabela. E o resultado dessa aplicação da alíquota é o imposto de renda que você tem a pagar.
que no nosso exemplo deu R$ 3.900. Agora a gente vai simular duas situações, uma com doação e outra sem doação, para que vocês entendam e percebam que isto não altera absolutamente nada no pagamento do imposto de renda. Que, na verdade, pessoal, a grande dúvida e o que levou muita gente a não fazer doação foi o fato de não entender de que não existia diferença nenhuma e não afetava economicamente em nada o bolso do cidadão se ele fizesse uma doação. Então, vamos continuar aqui com o nosso exemplo. Você teve uma base de cálculo de 26 mil, aplicou a alíquota do imposto de renda e achou o imposto de renda devido, que foi R$ 3.900. Durante o ano, você já pagou R$ 3.500, que foi o imposto de renda retido, e então ficou um saldo de imposto a pagar de R$ 400. Então, você vai lá, emite um DARF e paga. Então, você, nesse exemplo, pagou R$ 400. Agora, se você tivesse feito uma doação, com o mesmo exemplo, vamos lá, tivemos aqui R$ 3.900 de imposto devido, que em cima desse valor, que é o imposto devido, você aplica 3% para achar qual é o limite que você pode fazer a doação, que no nosso exemplo foi um limite de R$ 117. Então, dos R$ 3.900 de imposto devido, diminui R$ 3.500 de imposto, que foram aqueles retidos e pagos durante o ano, você fica com um saldo de imposto a pagar de R$ 400. Mas aí, você resolve fazer uma doação de R$ 100, e então, na verdade, o saldo de imposto que você vai ter a pagar é de apenas R$ 300. Então, veja que você está pagando R$ 300 de imposto de renda, mais R$ 100 de doação, a soma dá 400, e não mudou absolutamente nada com o valor daqueles outros 400, caso você não tivesse feito uma doação. Agora, veja que interessante. Aqui vamos simular uma situação que você não tem imposto a pagar, mas sim imposto a restituir. O mesmo caso. Você tem um imposto devido de R$ 3.900 para pagar, só que durante o ano você já pagou R$ 4.000, então você tem um saldo a restituir de 100. Se você não fizer nenhuma doação, você vai ser restituído em R$ 100. Mas se você resolver fazer uma doação para o fundo do idoso, dos 3.900 que você tem de imposto devido, a gente diminui os 4.000 que você já pagou, então sobra um saldo a restituir de 100, e você vai fazer uma doação de R$ 117, que é o limite máximo que você consegue fazer. O próprio programa já calcula isso. Então, você vai pagar, na verdade, R$ 217. Só que você vai ter a restituição, R$ 100 que você já tinha, e vai ser somado a essa restituição R$ 117 que você efetuou de doação, e sua restituição total vai ser de R$ 217. Então, observe que neste exemplo fica claro, mostra que mesmo que você tenha um imposto a restituir, todo aquele imposto que você faz a doação vai ser somado ao seu imposto a restituir, inclusive corrigido, e você vai receber de restituição todo o valor de doação e do imposto a restituir que você já tinha. Na prática, como isso acontece? Veja só, esta aqui é a tela do programa do imposto de renda que vocês já conhecem. Nós temos duas situações de doação no programa. Uma que é doações efetuadas. Esta doações efetuadas serve para você fazer as doações durante o ano que você fez de 2020. Para todos esses fundos aqui, ó. Observe que nós temos 7 fundos que você poderia ter feito a doação durante o ano. Mas, se você não fez essa doação no ano, a única possibilidade que você tem agora de efetuar é através dessa tela aqui, ó, doações diretamente na declaração. Então, você clica aqui nesta aba e vai entrar nessa outra tela, em que nesta tela vai solicitar qual é o tipo de fundo que você quer fazer, se é o fundo nacional, estadual ou municipal. Vai escolher o estado, aqui no nosso exemplo eu escolhi a cidade de Palmas. Observem que o próprio programa ele já me dá aqui o valor disponível para eu efetuar uma doação. E o interessante é que, como ele me dá este valor, quando a gente aqui, no caso, eu escolhi doar R$ 200, o programa já calcula aqui o limite que eu tenho, que eu poderia fazer, por exemplo, para o fundo do adolescente. Agora, veja só, eu entendi toda a sistemática de como funciona o imposto de renda. Eu percebi aqui que isso não afeta o meu imposto de renda a pagar, também não afeta o imposto de renda que eu tenho a restituir. Eu seleciono aqui que quero fazer a doação, mas como é que na prática eu vou efetivar? Não basta apenas eu colocar aqui os R$ 200. Depois que eu fizer isso, agora eu preciso gerar
um boleto, que é um DARF, para que eu possa pagar esse valor que eu estou doando. E como é que você faz? Você vem nesta aba do próprio programa da declaração do imposto de renda, em imprimir, depois você vem aqui, ó, imprimir DARF para doações diretamente à declaração do idoso. Quando você clicar aqui, vai gerar agora esta tela aqui, que é o DARF. E aí, com este documento, você consegue pagar, você tem que pagar este documento. Até quando você tem que pagar? Até o período do prazo da declaração do imposto de renda. Quando você pagar, a sua declaração está pronta e você pode enviar. E aí a Receita Federal vai entender que foi pago e vai fazer todos aqueles descontos. Se você tiver imposto a pagar, vai descontar. Se você tem imposto a restituir, ela vai acrescentar isso daí na sua restituição. Então, de forma prática, era basicamente isso que eu queria mostrar aqui para vocês, esclarecer qual era o ponto que leva as pessoas a não fazerem a doação. E era justamente o que a gente percebeu durante a Receita Federal, que era o medo que o pessoal tinha em achar que o que ele iria ser doado aqui iria interferir no imposto a restituir ou iria aumentar o imposto dele a pagar. E eu estou mostrando aqui, eu provei aqui para vocês que não altera e que é importante esse tipo de ação, pessoal, porque se vocês não fizerem essa doação do imposto de renda que vocês pagaram, esse imposto de renda vai ser utilizado pelo governo para outras ações e pode ser que em nenhum momento chegue para atingir o fundo do idoso, para que ele aplique em políticas do direito do idoso. Então, na verdade, era isso que eu tinha para trazer aqui de forma rápida, direta, né? Eu fico aqui à disposição para esclarecimento de algumas dúvidas e quero agradecer novamente o convite. Podem contar comigo para outras oportunidades, para esclarecimento de dúvidas sobre o assunto.